Tá no ar! Tá no ar! Tá no ar! Oi, gente! Tá no ar, né? Entendendo o sistema do relacionamento, né, gente, né? Faz tempo, né, que eu não posto aqui um vídeo aqui, né, gente? Sabe como é que é, né? Depois de 5.000 cartas para eu voltar, né? O quê? Ah, foi da minha mãe. Desculpa, gente. Pediu para voltar aqui, né? Eu voltei, né? Peço perdão de estar com óculos, né? Porque eu tinha que fazer o vídeo, porque senão eu não ia fazer o vídeo, ia ficar o canal parado. Mas nos outros vídeos eu vou colocar, eu vou fazer sem o óculos, no caso. Hoje estou na correria. Mas eu vim tratar nesses vídeos de um tema que eu considero muito importante ser falado. Era uma coisa que eu sempre estava pensando, né? Porque eu sou um cara que estudou muito sobre relacionamento, né? Se aprofundou muito sobre relacionamento. E eu senti a necessidade de, já que eu estou voltando com o canal, de falar desse tema, porque é algo que as pessoas nunca pararam para pensar, nunca pararam para poder se refletir sobre essa questão, né? Que a gente, no mundo do relacionamento, no mundo da paquera, né, vamos dizer dessa forma, não existe seres humanos que são referência de ter êxito de relacionamento. A gente não tem seres humanos que são referência. O que existe mais, né, e é o que eu estava pensando, né, muito tempo atrás, é referência de uma outra área. A pessoa é artista, a pessoa é celebridade, a pessoa faz parte de um esporte, elas faz parte de uma área importante de trabalho. Então ela consegue ser referência naquela área, ela consegue crescer, se desenvolver e acaba influenciando a área do relacionamento. Só que ela não é referência dessa área, ela é referência daquela outra área, seja de celebridade, seja artística, seja de uma parte do esporte, seja uma parte do setor privado, seja numa parte do setor público, seja numa criação de um produto. Muitas vezes ela é de outra área. E aí eu comecei a pensar sobre esse tema e achei muito interessante. Achei não, é interessante falar sobre isso porque a gente tem carências de referência de pessoas que são bem-sucedidas na paquera e êxito de poder convencer o outro ser humano de ter um relacionamento. A gente tem essa carência, a gente tem essa falta, a gente tem de fato de verdade esse vazio, essa loucura de pessoas que são referência, pessoas que têm talento, dom, habilidade mesmo de ter êxito com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. E pensando nessa questão, eu fui olhando e vendo os erros que acontecem por a gente ter ausência de pessoas que são referências, não de uma outra área, não de uma outra de um outro êxito no caso, né? Pensando nisso, eu fui vendo esses erros que acontecem e de uma certa forma também pensando de uma certa forma como que as pessoas vão fazendo as coisas erradas, como as pessoas vão engarrafando as pessoas erradas e consequentemente só agravando aquilo que está fazendo de errado, né? A gente vê que existe muitos seres humanos que não tem instrução, não tem preparo, não tem conhecimento. Já coloco aqui um tema de um outro vídeo que eu quero fazer. Nem todo ser humano tem preparo para ter relacionamento, tem condições para ter relacionamento. Isso também é muito importante falar nesse vídeo. E acaba virando esse salcheiro que a gente vê, né? Guerra de sexo masculino, guerra de sexo feminino, pensamento diferente um de um lado do outro, ou seja, não estão se entendendo. Não estão conseguindo se entender dentro de um relacionamento. Isso é uma parada muito problemática, né, no caso, né? Mas eu vou falar aqui de um tópico que eu tenho que falar aqui, da questão da falta de instrução, como já estou falando aqui para vocês, né? Que muitos seres humanos não têm instrução, não têm preparo, não têm conhecimento. E olha só que coisa interessante, né? Quem cria a nossa educação, quem forma um pensamento de relacionamento, é o setor privado, né? Então, muitos que já tentaram flertar, muitos que tentaram ter um relacionamento
principalmente o pré-adolescente, o adolescente, vira o pensamento do setor privado, né? Que é aquela questão do romantismo, né? Do século XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, ou seja, mostrando que o setor privado, que é o que comanda a nossa educação de relacionamento, ele está muito atrasado, ele está muito desatualizado, né, nessa questão. Ele ainda não se modelizou para a realidade do atual momento. E, consequentemente, essa não atualização, esse não aperfeiçoamento, acaba agravando a possibilidade dos seres humanos ter um relacionamento, porque o camarada vai fazer de tudo. Então, quando a gente vê o camarada cafajeste, mulherengo, galinha, da vida louca, Zé Droguinha, o camarada, aquele camarada mesmo, tipo assim, tóxico, né? Que muitas mulheres gostam de falar, né? É a consequência. Essa é a grande verdade. Essa carência, né? Essa ausência de ter essa referência que o ser humano possa olhar e falar assim, olha, esse cara aí eu posso acompanhar ele, eu posso ir com ele, eu posso conhecer o pensamento dele, porque eu quero também ter esse êxito, porque eu não sei fazer isso. É o que acontece hoje em dia, ou seja, um congestionamento, né, de pessoas que fazem um mau uso, porque ela entende que ela não vai conseguir por via normal, porque ela é ensinada pelo setor privado, pai e mãe esquece, né, passa mais tempo trabalhando do que outra coisa. E para essa pessoa vale de tudo, né? Para essa pessoa vale de tudo, mesmo que ela vai se prejudicar lá na frente, mesmo que ela vai voltar para trás, mesmo que ela vai ter problemas muito graves, por conta do quê? Porque ela não pegou uma instrução atualizada atualmente do relacionamento. Aí, meu filho, 2 passos para frente e 17, 25 para trás. É questão de tempo, né? É questão de tempo. Mas isso acontece por quê? Por essa ausência de referência. Falar que um jogador de futebol é uma referência de relacionamento é um erro. Falar que um artista é referência de um relacionamento é um erro. Falar que um cara que é do poder público é uma referência é um erro. Falar que um cara que cria um produto dentro do capitalismo é uma referência é um erro. Cada um pertence à sua unidade de perspectiva. Pode influenciar, fazer que as pessoas queiram um relacionamento? Sim. Só que nós estamos falando do topo da pirâmide. Tem espaço para todo mundo? Tem espaço? Não tem espaço para todo mundo. Uma outra questão também que pega, além da comunicação, é a questão da convivência, né? A gente também tem um erro do setor privado, que ele que comanda a educação do relacionamento, ele que é o responsável da convivência. Tem muito cara que ele não quer pagar o preço daquilo que ele é. Ele quer fingir que é uma pessoa, ou quer fingir que vai ser aceitado para não ser cancelado. Nós temos muita dificuldade das pessoas ser firmes no pensamento, de ser consigo, e falta de apoio para essas pessoas. E esse cara ele vai fingir, ou essa mulher ele vai fingir que concordou, que aceitou aquela coisa, mas que nada, tá que nem canguru, pulando de casa a casa. Tá que nem canguru, pulando para lá e para cá. Vai aceitar aquela coisa toda, mas na hora da convivência vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Por quê? Porque o relacionamento foi começado pelo quê? Pela questão da atração, pela questão carnal. Então não houve tempo de conversar, não houve tempo de conviver, não houve tempo de dialogar. O cara também, ou o cara vê que não tem muitas oportunidades, segura porque tá difícil de ter oportunidade por mau uso da comunicação, da convivência. Acaba até aceitando aquela situação, mas chega uma hora que enjoa, né, a relação sexual, né? E aí a gente vê muita mentira, muito engano, muita não aceitação. Por quê? Porque não existe de fato de verdade também uma clareza, entendeu? Que não seja programada religiosamente falando, se realmente é necessário fazer certo tipo de trâmite, ou de casar, ou de oficializar, ou de conviver junto. Tempos atrás, a gente tinha necessidade de casar com as pessoas por uma questão de hierarquia, por uma questão de ordem familiar, século XVIII, XVI, XVII, aquela coisa toda. A gente tinha uma obrigação, nasce a ideia do amor. Hoje em dia,
Não. Você não tem que obrigar o ser humano a conviver com outro ser humano para provar que você ama. E se coloca muito esse termo. E aí, por não conhecer a história dos relacionamentos, que ela é totalmente modificada ao longo dos anos, quem já estudou história sabe disso, né? A concepção de relacionamento de hoje, lá no princípio da história, é totalmente diferente. Por não ler, isso aí acaba dando erro. Muitas vezes o homem quer fazer aquelas coisas não permitindo que a mulher faça. Ele pode fazer tudo e a mulher não pode. Isso tudo vai fazendo que a própria mulher perca o interesse de relacionamento. Porque é ela que vai segurar o BO se nascer o filho. É ela que vai segurar o BO como todo mundo já sabe, pelo bairro todo. É ela que vai ser denigrida também pelas pessoas. É ela que vai segurar muitas vezes o BO em certas situações. E o camarada ele sai como simpático, né? Então, tipo assim, esse terceiro ponto de convivência, muitos seres humanos, tanto do homem como da mulher também, né? Muita mulher pisa, muita mulher humilha o cara, vendo que tem uma aparência, vendo que é desejada, muita mulher desfaz. E aí entra naquela questão, nem todo mundo está preparado para conviver junto, né? Então, gente, para finalizar aqui esse comentário aqui, esse vídeo aqui, eu vou deixar aqui a parte do QR Code para ajudar nesse canal. Peço que vocês comentem, né? Porque esse canal aqui é para estudar relacionamento. E é uma coisa que eu pensei através das conversas que eu tenho com algumas pessoas. E eu cheguei a um ponto que eu falei assim, realmente a gente não tem referência de pessoas que têm êxitos, que são vitoriosas dentro do relacionamento, sem ser bem sucedido numa outra. Falta referência. E se existe essa referência, as pessoas não estão vendo, né? Diga aí, gente, o que você acha desse título, desse vídeo, né, desses comentários aqui embaixo. Deixe o seu like ou deixe o seu dislike, não tem problema. O que importa é que a gente venha gerar conhecimento, profundidade. E aí, para aqueles que vão ficar no mundo depois que nossa partida, eles já não vão perder mais tempo com essas questões. Beleza?